Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatize, um podcast direcionado para profissionais de saúde que queiram se atualizar em reumatologia. Eu sou Alexandre Matos, médico reumatologista e mestre pela Unifesp. Estou hoje com dois convidados extremamente especiais. Oi, eu sou Karina Bonfiglioli, eu sou assistente do Ambulatório de Reumatologia da USP, sou coordenadora da Comissão de Artrite Reumatoide da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Olá, eu sou Fábio Arimura, eu sou médico assistente do Grupo de Doenças Intersticiais Pulmonares do HCFM USP, também formado com doutorado na área também. Maravilha. E por que nós temos hoje esses dois convidados extremamente especiais com a gente hoje? Porque a gente vai falar de um tema de extrema relevância na reumatologia, que é a doença pulmonar intersticial na artrite reumatoide, que é um tema que tem ganhado cada vez mais voga e foco nos nossos estudos. Apesar da doença pulmonar intersticial ser extremamente debatida em outras doenças na reumatologia, como por exemplo na esclerose sistêmica, na artrite reumatoide muitas vezes é um tema que acabava antigamente ficando de lado, quando a gente sabe que essa manifestação pode promover maior mortalidade, maior morbidade, e a gente vai discutir isso e muitos outros aprendizados no episódio de hoje. Como, por exemplo, qual que é a manifestação pulmonar mais comum no paciente com artrite reumatoide? Quando eu devo fazer o rastreio desses pacientes? Como fazer o segmento? Será que todo paciente vai ser sintomático? Qual o melhor tratamento para esses pacientes? Isso e muito mais no episódio de hoje. Pessoal, o que eu preciso, assim, do ponto de vista de introdução breve, né, da doença pulmonar na artrite reumatoide? Como que a gente poderia falar um pouquinho, assim, quais são os tipos de manifestações de acometimentos que a gente pode ter no pulmão na artrite reumatoide? Vamos lá. Os acometimentos mais comuns da artrite reumatoide no pulmão, é claro que é muito conhecido os nódulos reumatoides, né? Isso é de bastante conhecido, até nem chega para nós pneumologistas, né? Porque acaba que o reumato acaba já acompanhando, já tratando e já diagnostica, a não ser que haja um diagnóstico diferencial, eventualmente uma infecção ou suspeita de neoplasia, por aí. Mas das doenças intersticiais, o que pode acontecer na artrite reumatoide? Bronquiolite, que é o acometimento das vias aéreas, dos bronquíolos principalmente, tá? E doenças fibrosantes do pulmão, do interstício, que é o que sustenta o pulmão. Então, principalmente padrões que a gente chama padrões mais fibróticos, né? Padrões de pneumonia intersticial usual, ou eventualmente até uma não específica, que é um padrão mais inflamatório, que pode também caminhar para um lado mais fibrótico. Então, realmente são vários acometimentos possíveis na artrite reumatoide. É uma das doenças que são mais floridas nesse sentido de acometimentos intersticiais pulmonares. Então não é só, a gente vai falar, hoje o foco do episódio é a doença pulmonar intersticial, mas não é só a doença pulmonar intersticial que pode estar envolvida, né? Com certeza. Acometimento brônquico, nódulos também são clássicos no paciente com artrite reumatoide. É interessante dessa prevalência também, Ale, é que a gente tem estimado, dependendo de como a gente faz a classificação de doença pulmonar intersticial, a variação na literatura é grande da prevalência, mas uma média de 10% a 15% de prevalência nos pacientes com artrite reumatoide. E uma coisa interessante é que ao longo dos anos a gente observou a redução da maioria das manifestações extraarticulares da artrite reumatoide. Então, vasculite, a incidência vem caindo, né? Mesmo os nódulos reumatoides a gente vê com menos frequência. Porém, a doença intersticial pulmonar, ela persiste com uma prevalência em torno de 10% a 15%. Então, isso é um dado importante porque hoje o pulmão é a segunda causa de mortalidade de pacientes com artrite reumatoide. A primeira é a doença cardiovascular. E outra coisa importante é que talvez isso faça um link com a própria fisiopatologia da doença e também com outros fatores de risco que geram a artrite reumatoide. A gente sabe hoje que o tabagismo é um fator muito importante, é um fator relacionado à doença pulmonar, mas também ao desenvolvimento de artrite reumatoide. E o processo de citronilização, que é também um start aí da doença da artrite reumatoide, ele ocorre no pulmão. Então, é possível que esses fatores ambientais, juntamente com fatores genéticos, estejam relacionados a essa manutenção, né, da doença intersticial pulmonar como uma causa importante ainda de mortalidade e essa não mudança da prevalência ao longo dos anos. É legal lembrar que está no estudo nosso, né, que a prevalência pode ser até maior dependendo da coorte, né? São coortes com pacientes mais graves, pacientes dos hospitais terciários, tudo. Talvez porque, como você falou, são pacientes eventualmente mais idosos, com mais comorbidades, que até usaram mais, viveram mais. Então, a fibrose pulmonar, grosseiramente falando, é o envelhecimento do pulmão, uma piora do pulmão. Então, se você tem um paciente que aumenta a sobrevida, que aumenta... Ele não morre mais de doenças anteriores, né? Então ele vai realmente aumentar a prevalência, até porque existem as questões genéticas e de comorbidades, tudo isso. Então é importante isso daí também.
Acho que daí também o quanto tem se dado atenção para esse aspecto, né, ultimamente. O pessoal fala, está na moda doença pulmonar. Mas é justamente por conta dessa particularidade, aumento da prevalência, com questões degenerativas da própria doença e com aumento da expectativa de vida. Então, isso tem uma certa relação, né, com essa preocupação que se existe hoje nesse aspecto da doença. Excelente. E uma coisa que é importante a gente lembrar é que a doença pulmonar intersticial ela é a manifestação extra-articular mais comum, né, nos pacientes com artrite reumatoide. E as cortes, essa prevalência, né, quando a gente fala, como a Karina comentou, de 15%, a gente falando de paciente que é sintomático, tá, pessoal? Se a gente for fazer prova de função pulmonar, tomografia, pode chegar até 60% dos pacientes que tem algum grau em evidência ou tomográfica ou alteração funcional na prova de função, na espirometria, pode ter algum grau de alteração. Então, é uma manifestação extremamente prevalente. E uma coisa que a gente tem que se perguntar é, como a Karina até já comentou, que é uma causa importante de mortalidade, né? E quanto que isso aumenta? Assim, é um impacto importante na sobrevida dos pacientes? Como que é isso? Depois o Fábio vai comentar, né, um pouquinho também, eu acho, mas o que a gente observa na prática é que a mortalidade mais acentuada, né, a sobrevida menor está relacionada com padrões fibróticos, principalmente com o padrão de Pio, né, que a pneumopatia intersticial usual. Esse padrão de Pio, ele é muito parecido com a fibrose pulmonar idiopática, normalmente não é responsivo à imunossupressão e está relacionado com uma pior sobrevida. Então, o padrão mais grave seria de Pio, e um outro fator pulmonar associado a pior prognóstico é a extensão da doença também, que daí a literatura varia bastante, mas uma média aí de 25%, a partir de 25% é considerada uma doença mais extensa. Então, esses são os fatores pulmonares mais associados. Fatores clínicos seriam o que já foi identificado na literatura, altos títulos de autoanticorpos, principalmente anti-CCP, né, fator reumatoide, tabagismo, sexo masculino, idade avançada, sempre esses aspectos se repetem na maioria das coortes que avaliaram. Algumas coortes que avaliaram aspectos genéticos chamam atenção para o MUC5B, que é um marcador genético, não é muito da nossa prática clínica. Se a gente pensar só no aspecto clínico, seriam esses fatores: idade, tabagismo, sexo masculino, fator reumatoide anti-CP em altos títulos, e também algumas coortes colocam atividade de doença, né, mau controle da doença articular, como um fator para progressão e mortalidade. Que era só uma coisa que eu lembrei também, uma coisa que é importante para quem está acompanhando, né? É explicar esses padrões tomográficos. Nem todo mundo está acostumado a ver isso daí, né? Então, quando a gente fala de padrão Pio, é um padrão de pneumonia intersticial usual. O que é? É um nome, não é um nome que é muito bonito, né? Não específico, usual, tudo, mas é um padrão realmente mais fibrótico. O característico disso é um padrão mais periférico, um padrão mais basal, geralmente, que na base, muitas vezes, o padrão clássico, ele lembra até um faviolamento, ele leva favos de mel, por isso que o nome faviolamento está relacionado ao padrão Pio. Um padrão que Pinion não especifica, na verdade, é um padrão mais inflamatório, um padrão com mais áreas de vidro fosco, pode ou não ter um padrão mais fibrótico associado, tá? E são os padrões principais que a gente vai olhar. Então, isso só para lembrar. Então, você vê um paciente, independente qual doença, artrite reumatoide, esclero, ou não ter uma doença hematológica, com um padrão fibrótico, uma área de favelamento, uma área que você olha assim, está estranho, realmente precisa ser acompanhado, precisa ser visto também. Tá? Lembrando também que as doenças intersticiais pulmonares estão aumentando a prevalência no mundo. A gente não sabe se é porque a gente faz mais diagnóstico hoje em dia, então com Covid a gente teve muita tomografia, teve muitas alterações nesse sentido, ou se eventualmente, realmente, com a população envelhecendo mais, outros fatores extrínsecos estão aumentando mesmo. Então, quando tu era mato e ninguém sabia, né, e essas coisas, era bem raro. Hoje em dia não é incomum a gente ter isso na prática médica, a gente acaba vendo esses padrões tomográficos em todas as doenças reumatológicas, não só artrite reumatoide. E falando especificamente da artrite reumatoide, né, a Karina já citou, né, os principais fatores de risco para o paciente ter doença pulmonar intersticial na artrite reumatoide, mas qual que é o padrão mais comum de doença pulmonar intersticial nesses pacientes? O padrão mais comum é o padrão Pio, em primeiro lugar. Depois, o padrão não específico, que é um padrão mais inflamatório, que a gente fala que é o aspecto mais em vidro fosco, daí o Fábio pode discorrer melhor, mas normalmente esse padrão inflamatório a gente espera alguma resposta com os tratamentos imunossupressores, uma resposta melhor do padrão fibrótico, né? O padrão fibrótico acaba sendo, muitas vezes, indicação de usar antifibrótico mesmo. Muitas vezes a gente não vê uma resposta adequada aí com a imunossupressão. Então, em segundo lugar, seria o padrão não específico. Depois tem os padrões de via aérea, também que o Fábio já comentou. O nosso foco aqui é mais intersticial, né? Então, com certeza, a artrite reumatoide é a que tem uma prevalência do padrão Pio,
padrão fibrosante, muitas vezes com faveulamento. E o que acontece? Embora essa incidência não seja tão elevada, se a gente pensar em 10% a 15%, assim, em termos gerais, como é a doença reumática mais prevalente, a gente tem acabado vendo com muito mais frequência, né? Quando a gente pensa no nosso consultório, vou falar do meu consultório, né? No meu consultório eu tenho poucos pacientes com esclero e com doença pulmonar intersticial e tenho muitos pacientes... Exagerei, muitos não. Eu tenho mais pacientes com doença pulmonar intersticial e artrite reumatoide, Exato, né? porque o pessoal fala, mas pulmão, por que se preocupam tanto com pulmão e AR? Porque na esclero a prevalência é de 50%, 60%, na AR é 10%, 15%. Só que a AR é muito mais prevalente que a esclero, né? Então, numericamente, a gente vai encontrar esses pacientes no nosso dia a dia mesmo. E o caminho ao contrário é verdadeiro, né? Que o paciente chega também com doença intersticial pulmonar caminhado pelo cardio, pelo geriatra, qualquer outra coisa, a gente tem que investigar a doença reumatológica também, que pode estar associado ao paciente. Então, um quadro que é mais pulmão dominante, né, o antigo pulmão dominante que era conhecido, que ele pode abrir um quadro reumatológico depois, ou ele pode estar mais escondido, então você tem que procurar. Então, ao contrário também é verdadeiro, né? Mas realmente, só categorizando, tem que lembrar isso daí, né? O padrão fibrótico e o padrão mais não fibrótico, tá? Então, isso muda o primeiro foco do tratamento, que é um padrão que você vai focar. Óbvio, você não vai deixar de tratar a doença de base, caso exista a doença de base, como a artrite reumatoide, mas depois que chega nesse primeiro padrão, então o padrão fibrótico, você vai possivelmente pensar em antifibrótico, outras medidas terapêuticas. O padrão mais inflamatório, você vai insistir um pouco mais no quadro inflamatório, no anti-inflamatório, nas medicações biológicas, tudo para tentar controlar aquela doença, para aí sim, caso progrida da fibrose, pensar no antifibrótico ou outros tipos de tratamento. Qual o paciente, no meu consultório, que eu tenho que pensar em fazer o rastreio, né? É fácil pensar que eu tenho que solicitar o exame no paciente que é sintomático. O paciente tem tosse, tem dispneia, tem alteração na ausculta pulmonar, tem eu com viés todos, tá? O meu viés são todos, mas desculpa. tem ausculta alterada, mas assim, qual é o paciente que não tem alteração no sintoma, não é sintomático, não tem alteração no exame físico e eu devo solicitar tomografia e prova de função? Isso é para todo mundo? É só para algum paciente em específico? Por quê? Eu pergunto isso, como a Karina comentou, é uma doença muito prevalente, e a gente tem que pensar também do ponto de vista do sistema de saúde, né? Se a gente começar a pedir para todo mundo, o sistema de saúde não dá conta. Então, qual que é o paciente que eu tenho que priorizar, né, esse rastreio assim, mais intensivo? Eu acho que eu também tenho o viés do Fábio, porque é um grupo de pacientes que eu trabalho de maneira muito próxima, né? A gente tem projetos aí em andamento, multicêntricos, bem interessantes. Então, se a gente pensar do ponto de vista até para outras questões, né, como screening para drogas, seria interessante ter uma tomografia basal, pelo menos para os pacientes que têm anticorpos positivos, né? Mas, como você falou, não dá para a gente fazer essa recomendação em termos de saúde pública. Não é uma coisa ainda tão acessível. Então, existem vários guidelines locais, ainda não existe um consenso internacional, mas o que é, vamos dizer, um consenso de especialistas, que seria assim, pacientes que você não pode deixar de investigar. Pacientes tabagistas, com altos títulos de autoanticorpo, principalmente fator reumatoide, anti-CCP, provavelmente pacientes com mais de 60 anos, seja mandatório a gente fazer essa avaliação. Sexo masculino também, por esse dado de maior prevalência no sexo masculino, seria importante. Então, essas 4 características eu acho que são mandatórias a gente ter uma tomografia basal, né? Daí, de acordo com o achado ali, a gente vai ver qual frequência que a gente deve repetir. Ótimo, excelente. Só adicionando um ponto, teve recentemente, né, foi apresentado o esboço, né, dos guidelines do Colégio Americano de rastreio e tratamento para doença pulmonar intersticial nos pacientes com doenças reumáticas imunomediadas. E lá eles adicionam mais 2 pontos para a gente também fazer o rastreio também no paciente com artrite reumatoide. É o paciente com IMC elevado, tá? IMC elevado, e aquele paciente que tem elevada atividade de doença. Tá? Então, talvez o IMC elevado eles não explicaram muito bem ainda, é o esboço que a gente tem ainda, né? Isso vai ser melhor descrito quando forem publicadas as diretrizes. Eu tô pensando aqui, talvez seja porque é um paciente, às vezes, que a ausculta é mais difícil, né? Não sei se esse é um viés, talvez. Ou mais né? sintomático, eventualmente, uma espinéia desproporcional, né? Mas, assim, outros fatores, né, para dispneia. Na verdade, sim, né? Assim, concordo com a Karina, realmente. É difícil se falar e impossível se falar que tem que todo mundo tomografar, brincadeira à parte, né? Aquela parte anterior. Com certeza, os sintomáticos, com certeza os pacientes mais idosos, lembrando também de outras necessidades de screening. Então, o paciente grande tabagista, ele vai precisar, teoricamente, e muitas vezes o reumato acaba sendo o médico de referência daquele paciente. Então, vai acabar fazendo o check-up anual
que um grande tabagista tem indicação de fazer uma tomografia de tórax baixa dose anual. E hoje em dia, a tomografia de baixa dose tem uma capacidade de conseguir ver os padrões mais iniciais de fibróticos. Então, eventualmente, o paciente tabagista, com artrite reumatoide, ou ex-tabagista com artrite reumatoide, já tem indicação de fazer pelo tabaco, e aí você acaba achando doença intersticial ou alguma coisa assim, até antes ele começar a sentir sintomas. E como que eu faço esse rastreio, né? Tudo bem, a gente pensou em tomografia de tórax, mas e a prova de função? Eu faço, não faço? Ela é o suficiente para o rastreio ou não é suficiente para o rastreio? Porque muitas pessoas às vezes acham que só uma prova de função é o suficiente para fazer o rastreio. Quando, na verdade, a tendência atual, quando a gente pensa em rastreio, é a tomografia de tórax, né? A prova de função pulmonar é específica, né? Então, você ter uma alteração de prova de função pulmonar pode ser multifatorial, né? Então, o primeiro ponto é esse. A função ela é menos difundida no Brasil, então, às vezes, é mais difícil conseguir uma prova de função pulmonar. Raio-X de tórax, ele não é um bom exame, talvez vai ver alterações mais grosseiras, alterações avançadas, que talvez já tivesse indicação de fazer uma tomografia. Mas, realmente, a função pulmonar, apesar de ser boa no sentido que você pode reprodutível, você consegue, não tem radiação, não tem coisa, até mais difícil de acesso. Então, acaba que a tomografia no mundo é um pouco mais acessível para todo mundo, né? Apesar dos seus vieses de não ser tão bom, radiação, custos, etc., né? Talvez com o exame de escolha inicial, sim, né? Mas talvez para um segmento, um paciente que tenha... Você vai irradiar paciente sem necessidade todo ano, né? Então, talvez para um segmento você pode usar de outros métodos, por exemplo, função pulmonar, mas é claro, avaliar o paciente, quantificar a dispneia, tentar ver se faz sentido, né? Isso daí, realmente, aí sim progredir e eventualmente repetir exames quando é necessário. E aí, quando você achar uma alteração de exame tomográfico, então, outro conceito importante de ressaltar é a ILA, tá? ILA, como chama em português, seria a anormalidade intersticial pulmonar. É aquela famoso princípio de fibrose, aquela alteração que você fala assim, que é princípio de pneumonia, princípio de fibrose, o pessoal fala. Então, seria a ILA. A ILA já é uma indicação que você tem que acompanhar esse paciente, que 50% das ILAs idiopáticas ou com causa, elas podem progredir. Então, esse paciente que você vê uma alteração que você fala, nessa tomografia inicial, por exemplo, né, de screening, né, você fala assim, esse paciente realmente tem indicação de acompanhar, porque ele tem já uma probabilidade bastante grande de evoluir para uma doença fibrótica mais para frente. Quanto antes você começar a investigar, quanto antes você começar a fazer medidas para controlar isso, é melhor. Inclusive, né, Fábio, tem uma publicação nossa em conjunto que a gente levantou tomografias de pacientes do ambulatório de artrite reumatoide, foram mais de 250 tomografias, 240, que foram feitas por diversas razões, né? Não só por indicações pulmonares, mas por todas as indicações. A gente revisou essas tomografias e a gente achou uma alta prevalência de ILA, né? Em torno de 23%, 24% nos pacientes, não necessariamente com sintomas respiratórios. E esse dado, a gente fez uma avaliação, não foi um estudo prospectivo, foi um estudo retrospectivo, mas a gente fez uma avaliação da próxima tomografia desses pacientes, que muitas vezes repetiram ali ao longo do segmento, e um dos fatores que demonstrou que esses pacientes progridem mais foi um padrão subpleural de distribuição e com acometimento de mais de 11%. Então, veja que 11% é uma coisa que a gente talvez não valorizaria tanto. Exatamente. Falaria, esse 11% é pouco, uma área pequena, mas esses pacientes progrediram, né? No período aí de segmento que foi de até 4 anos, eles tiveram progressão dessa lesão. Então, a ILA, né, reforçando, esse nosso estudo reforçou justamente a necessidade da gente reacessar a ILA e fazer esse segmento. E com relação ao que você colocou de o que deve ser usado para screening, então, esse artigo de 2023 do Joshua Salomon, que saiu na Arthritis, que a gente estava comentando aqui um pouquinho antes, ele coloca justamente que o ideal seria associar os dois métodos, a prova de função e também a tomografia, para uma primeira avaliação. E daí, para segmento, ele coloca a prova de função de 3 a 6 meses. A gente sabe que 3 meses, na nossa realidade, muitas vezes é inviável, mas 6 meses eu acho que é aceitável. E a tomografia anual, de acordo com o padrão de distribuição. Daí ele divide ali no artigo, né? Se for incipiente menor do que 10%, pode ser bianual. E se for mais do que 25%, que seria a avançada, um pouco mais extensa, tem que ser no mínimo anual. E, claro, sempre se tiver mudança no quadro clínico que justifique a gente reacessar, a gente vai estar indicando um exame de novo. Ótimo. E esse dado interessante da espirometria, né? Pensando em espirometria, que ela pode ter um falso negativo, né? Ela pode vir normal em 15 a 20% dos pacientes com doença pulmonar intersticial na artrite reumatoide. Então, não é um exame suficiente. Ele é um exame que não é... Bem que depende da vontade do paciente soprar. Então, não é um exame tão fácil de fazer, não é um exame que... ele apesar de ser reprodutível, ele não é tão reprodutível assim. Primeiro, alteração é essa.
Segunda questão, que você pode ter falsos negativos, então o paciente é tabagista, com doença fibrótica, então ele vai normalizar uma pseudonormalização da função pulmonar, né? E mais uma coisa importante também de ressaltar é que o paciente com doença pulmonar, ele pode ter uma doença, ele pode ter uma alteração e não necessariamente ter alteração de sintomas, né? Exatamente. Então, só para lembrar como pneumologista, né? Para você ter um sintoma, uma dispneia já de grau de nível baixo, uma dispneia dos grandes esforços, desculpa, você precisa perder no mínimo uns 20 a 30% do pulmão. Então, na verdade, quando você começa a ter sintomas, você já perdeu boa parte do pulmão. Então, realmente, isso vai trazer uma morbidade maior para esse paciente. Tá? Então, e na artrite reumatoide tem um agravante que impacta muito na nossa percepção de dispneia, que é a limitação funcional. Então, a gente tem pacientes com doença grave que muitas vezes eles não se colocam numa situação de esforço respiratório por dor, por limitação, por sequela, por uma série de fatores. Então, isso com certeza é um agravante aí nesse cenário que você coloca. Eu não sei se acontece para os pacientes da reumato, mas para pneumo acontece. Esse paciente está doente, tem um problema. Então, fica descansando aí, não faz nada, sabe? Fica com dó desse paciente. E isso só vai piorando esse paciente, porque ele vai perdendo condicionamento, vai piorando e a gente perde essa percepção também. Você soma outros fatores na dispneia. E até nessa questão do segmento, a gente está fazendo um trabalho em conjunto também, e a gente está avaliando o teste de caminhada. O Solomon coloca no artigo também para utilizar o teste de caminhada. E eu queria que você falasse um pouquinho, Fábio, como que é a percepção de vocês ali no dia a dia do segmento. E se a gente consegue fazer no consultório também, então, né? Então, a primeira limitação do consultório, na verdade, teste de caminhada, é com teste de caminhada de 6 minutos, que precisa de um corredor de pelo menos 30 metros, tá? Então, você precisa de um corredor de 30 metros, você vai perguntar ao paciente, anda quanto você consegue andar no intervalo de 6 minutos. Esse é um teste de caminhada clássico. E você vai olhar a saturação desse paciente, quanto que o paciente andou. Então, você vai contando quantas vezes ele vai fazer. Então, talvez não é um exame para você fazer no dia a dia para todos os pacientes. A gente tem uma limitação de espaço. Limitação de espaço, limitação de tempo, né? Que também, eventualmente, se tiver uma equipe multidisciplinar, é muito importante, né? Talvez um fisioterapeuta possa fazer isso de uma maneira mais frequente, tudo para você vai ver a resposta desse paciente. Então, se ele melhorou o condicionamento, se melhorou o pulmão, melhorou tudo, ele vai melhorar o teste de caminhada. Se ele realmente estiver progredindo, ele vai tender a cair. Esse teste de caminhada vai tender a desaturar mais, vai tender a ter essas alterações. Então, realmente é um exame bastante importante com uma sensibilidade maior do que uma ausculta, do que uma olhar oximetria, então, essa é a diferença do teste de caminhada. Então, você pode fazer o teste de caminhada para fazer um screening, eventualmente um segmento, talvez anual nesse paciente, justamente para ver a eventual progressão de doença. Eu vou aproveitar o gancho que você falou da ausculta, porque eu acho que tem uma observação muito importante sobre a ausculta, né, Fábio? O nosso trabalho de ILA, né, de alterações intersticiais, ele mostrou que os pacientes que tinham a ausculta em velcro, estertor em velcro, isso foi um preditor muito importante para o diagnóstico de doença intersticial. E já tem tem vários trabalhos muito grandes demonstrando isso. A ausculta do estentor em velcro também pode ser um indicativo obrigatório para a gente fazer tomografia, porque ele tem uma alta correlação com acometimento intersticial e ele pode ser usado como um screening não tão sensível, mas muito específico. Lembrando que essa ausculta em velcro é aquele barulho que você faz quando puxa, né? E quando o paciente inspira, ele acaba... Essas áreas que estão telectasiadas, fechadas, fibróticas, ela dá uma abridinha, então dá essa abertura, esse barulho do velcro. Do descolamento. Esse descolamento dos alvéolos. Isso que leva esse barulho. É um sinal de fibrose, né? Então, ela é bem sensível e bem específica em relação a isso. Mas, geralmente, uma fibrose já um pouco mais avançada. Então, sensibilidade screening geral baixa, mas especificidade altíssima. Perfeito. Tem um outro teste que agora eu fiquei em dúvida, quando eu estava lendo os artigos, que é o teste da dessaturação. É a mesma coisa que o paciente dessaturar no teste de caminhada ou é um teste diferente? Na verdade, existe um teste índice de saturação, tá? Que você faria um teste de caminhada, mas existe um oxímetro específico que você começa a olhar, você faz uma curva de saturação desse paciente e isso está relacionado com o pior prognóstico, com maior alteração de doença e com o pior prognóstico de progressão dos pacientes, tá? Mas não é um aparelho que é tão difundido, você não dá para fazer no oxímetro normal mesmo.
É um aparelho específico, é um holter de oximetria que chama. Interessante. Vou colocar mais só um adendo, eu vou colocar os pacientes agora lá no corredor do prédio. Pra fazer o teste de Aqui em caminhada. São Paulo é bem difícil a gente achar um corredor de 30 metros. Mas você sabe que assim, né, uma coisa que eventualmente eu faço na prática, ainda mais paciente que você está na dúvida, tem paciente que claramente que está conversando, você tem alteração, mas que você está na dúvida, eu peço para ele subir, tá lá, entra no prédio, sobe 2 andares, desce 2 andares e vê. Se o paciente estiver saturando, a especificidade disso é muito grande, entendeu? Se o paciente tiver muitos sintomas, então realmente ele vai alterar e isso aí vai ter um feeling maior, um limiar menor para você investigar esse paciente. Então, na dúvida, qualquer teste de esforço, então existem vários que você pode usar, teste do degrau, teste de que levante e senta a cadeira. Eu gosto de fazer o paciente andar, mesmo que seja para sentir também, até funcionalidade, né? Às vezes você, paciente, eu faço as coisas, você vê que ele anda 20 metros e já tá lá com dor, tá não sei o quê, então é até difícil, mas você consegue avaliar melhor. Então pede o paciente andar e pede para ele ver como é que é. Então, às vezes as secretárias ficam me olhando meu torto, o que você está fazendo? Agora eles acostumaram. A gente já falou basicamente então de quem que a gente tem que rastrear, como a gente tem que fazer o rastreio. E agora um conceito que eu acho que é importante, que é uma definição, qual que é a definição de piora desses pacientes. Eu estou acompanhando o paciente, estou fazendo a espirometria, estou fazendo a DLCO, estou fazendo a tomografia de tórax. Qual que é a definição? Quando é que eu posso definir que esse paciente está piorando ou não está piorando? Em termos pulmonares, na verdade, isso não é um conceito da literatura. Tá? Essa já é uma pergunta um pouco mais difícil. Tá? Se você for olhar, existe um consenso de fibrose pulmonar progressiva que ele determina uma progressão de 5% na CVF, tá? Ou uma piora sintomática, uma progressão de 10% na DLCO, ou uma piora tomográfica. Então, esses critérios, na verdade, a DLCO e a CVF entram no mesmo critério, então piora funcional, piora radiológica, piora sintomática. Teoricamente, você piorou 2 de 3, você tem uma progressão de doença. Resumidamente é isso. Só que isso também foi meio criticado, porque na verdade foi baseado em nenhum estudo muito forte, né? O que se tem de estudos é que na verdade existe um estudo prospectivo, que seria o InBuild, que é para doenças, que foi um estudo de medicação para doenças fibróticas. Ele considerou janela de 2 anos e 10% de progressão na CVF. E pior tomográfica e pior sintomática. Tá? Então, se você quer ser um pouco mais específico, né? Então, realmente você vai ver 10% e ver se tem uma piora. Se você quer ser um pouco mais sensível, talvez você possa fazer isso mais precocemente. Lembrando que mesmo no InBuild, não é que você tem que esperar 2 anos. Né? Então, paciente progrediu, piorou 5% em um ano, 10% em outro, acho que dá para usar essas duas coisas. Você pode, teoricamente, tem um diagnóstico de uma fibrose pulmonar progressiva, excluindo, é claro, que tem uma piora da doença reumatológica, tem uma piora de vidro fosco, tem uma piora de condicionamento. Então, por isso que precisa ter um 2 de 3. E tem alguma definição só na tomografia também? A tomografia é uma piora de alteração tomográfica, então piora da área de favelamento, piora de diminuição de tamanho de volume pulmonar, então não é muito, são alterações um pouco mais... Não tem necessariamente um corte. E uma coisa que é importante, que a gente também está olhando isso muito, está uma rediscussão com a reumatologia hoje em dia, porque muitas vezes o radiologista, ele vai olhar com a última tomografia. E às vezes a última tomografia 6 meses não tem grande diferença, mas se você olhar a tomografia de 2 anos, 1 ano, aí sim você vai olhar a diferença. Mesma coisa com função pulmonar. Então a piora de 2 de 3, né? 2 então, de 3. Piora clínica mais espirométrica, por exemplo? Sim. Ou piora espirométrica e piora tomográfica, por exemplo, né? O que na teoria seria até mais específico, né? Piora espirométrica e piora tomográfica. Mas piora clínica também é valorizado, porque às vezes o paciente ele pode ser uma pseudonormalização, que a gente comentou, ou eventualmente essa diminuição do volume pulmonar não é tão clara na tomografia, né? Então você até vê a piora funcional, a piora sintomática, mas tomográfica não parece que não mudou muita coisa, né? Então você tem que sempre olhar mais de uma visão do pulmão para tentar ver eventualmente as quantificações por inteligência artificial vão entrar para ajudar nessa piora e tal, tantos por cento de fibrose piorou e foi progredindo ou não. Então isso é muito importante. No futuro isso vai acontecer. Já está acontecendo, isso só não é liberado para estudo, para prática atual. Eu acho que ainda levando em conta, de novo, né, o paciente com artrite reumatoide, realmente eu acho que a sensibilidade é melhor quando a gente avalia a função pulmonar e tomo. Exatamente porque às vezes acessar a parte sintomática no paciente com artrite respiratória é difícil. O paciente tem às vezes muito sintoma articular, ele não consegue, ele fica subclínico, né? Ele não consegue ter uma demanda
Um paciente com artrite reumatoide, paciente com miosite, né? E como Então, via são de pacientes regra, com- né? Claro que a gente fala muito, o paciente às vezes entra pela pneumo sem sintoma clínico articular nenhum e tem um quadro muito sugestivo de artrite reumatoide e acaba fazendo diagnóstico, mas a grande maioria dos casos são pacientes com alta atividade articular, né? Tem esses casos que são mais exceção e que normalmente eles vêm pela pneumo. Mas como muitas vezes a gente vai ter doença articular grave, então a gente tem essa limitação. Então, a gente já basicamente falou as definições das doenças pulmonar intersticial, falou como a gente tem que fazer o rastreio, definição de piora. Então, agora eu acho que a gente está na hora de começar a falar um pouco mais de tratamento, né? Então, quando que eu tenho que tratar esse paciente? É todo paciente que eu tenho que tratar pensando mais no pulmão ou não? Tem paciente que eu posso focar um pouco mais na articulação? Como que a gente vai fazer isso na nossa prática? Eu vou falar um pouquinho da parte do ponto de vista do reumato, daí o Fábio fala do ponto de vista do pneumo, né? Então, para o reumato, o que é importante? A nossa preocupação maior, quando a gente faz um diagnóstico de uma doença pulmonar, dependendo da extensão e do padrão, é principalmente de não piorar. Então, o que a gente tem hoje na literatura são dados um pouco controversos ainda. A gente sabe que tem drogas que podem estar implicadas em piora pulmonar e os anti-TNFs já foram pontuados com dado em estudos de corte, observacionais, que eles podem exacerbar a doença pulmonar. Então, tem um estudo coreano, tem alguns estudos da Ásia, também europeus, que mostraram maior incidência de exacerbações graves em pacientes com uso de anti-TNF. Então, a gente, a princípio, hoje, apesar de a gente ter uma evidência muito controversa, a gente procura evitar, por exemplo, utilizar anti-TNF no paciente que tem doença pulmonar intersticial. O paciente tem uma doença pulmonar leve, estável, incipiente, ele já está em uso de anti-TNF, você não precisa tirar. Isso é importante. Mas para pensar em iniciar, a gente procura... Hoje a gente tem muitos mecanismos disponíveis, a gente procura outros mecanismos não anti-TNFs, né? Então, a gente vai tratar a articulação com drogas que não sejam... Depois acho que a gente vai falar um pouquinho mais do metrexate, mais aprofundado, mas com drogas que não tenham esse potencial tóxico para o pulmão. Entre os biológicos, os que têm um melhor perfil de evidência são a abatacept e rituximab. O que a gente tem na literatura, que também ainda, claro, né, não tem um estudo randomizado para avaliar isso, a gente trabalha com dados observacionais, mas parecem ser o mais seguros. Se a gente pensar na fisiopatologia da doença pulmonar, que envolve muito linfócito B, que envolve muita ativação de autoanticorpos, faz todo sentido, porque a bata e Ritux são as drogas que atuam nessas vias. Daí tem drogas que ainda a gente não tem uma resposta, né, como tocilizumab, que a gente tem alguns relatos de exacerbação, mas a princípio parece ter um perfil seguro. E também os inibidores de JAK, como são mais recentes, a gente tem menos dado, mas parecem ter um perfil benéfico. É possível que essas drogas possam até ter um perfil de tratamento também, no caso da doença pulmonar intersticial, que tem um componente inflamatório, né? No caso fibrótico, a gente já sabe que não interfere. Em termos de imunossupressores, o que a gente tem de melhor evidência agora é o micofenonato mofetil. A gente usa historicamente, a gente tem uma tradição no Brasil de se usar a azatioprina, tem dados europeus que falam a favor de aumento de incidência de infecções, então na Europa, por exemplo, eles têm muita preferência por mofetil, mas a gente tem uma tradição no Brasil de usar a azatioprina, né? Essa recomendação do Solomon fala em mofetil, não fala em azatioprina, fala em abatacept e rituximab dentro dos biológicos e discute essa questão de inibidor de JAK e de tocilizumab, né? Então, acho que a princípio é isso. Casos rapidamente progressivos, muito inflamatórios, ciclofosfamida ainda tem um perfil, não é a maioria dos casos em artrite reumatoide, como é em esclero, mas existem esses pacientes, a gente pode usar ciclofosfamida e corticoide em doses variáveis quando tem componente inflamatório. Para componente fibrótico não tem tanto benefício. Como pneumo, eu falaria assim, principalmente, primeira coisa no paciente com doença reumatológica é trate a doença reumatológica. Né? Aí eu deixo para os reumatos falar o que você quer usar, eventualmente de falar, é melhor realmente evitar os anti-TNFs, evitar anti-sulfas, né? E o metrexate a gente pode discutir um pouco mais, mas eventualmente pode ser evitado em alguns casos, tá? Então assim, primeira coisa é tratar a doença reumatológica. No momento que você tratou a inflamação, você vai definir se o paciente está progredindo ou não. Lembrando que essa questão de progressão que a gente comentou antes, é um paciente que teoricamente está tratado da inflamação, ele piorou da fibrose, tá? Então não adianta você falar nada, o paciente piorou função pulmonar, ele piorou sintomas, ele está cheio de vidro fosco está relacionado com a inflamação. Então talvez esse não seja um paciente propriamente do fibrose pulmonar progressiva, né? Então, mas se esse paciente teve uma progressão da fibrose, aí sim, eventualmente você pode lançar mão de outros mecanismos, outras medicações que podem tentar controlar. A
principal medicação que tem hoje em dia é o Nintedanib, que tem estudos prospectivos que, ainda que sejam a coorte de estudo, na verdade, do estudo em Build, ele incluía várias doenças reumatológicas ou não reumatológicas, mas que o paciente tinha uma fibrose, que progrediu a fibrose, a medicação teve benefício em diminuir a progressão. Isso é uma coisa muito importante ressaltar. Não melhorou, não estabilizou, diminuiu a progressão em torno de 50%, tá? Então, é o que tem mais evidência, o que tem uma liberação em bula, né, no Brasil, no mundo, tá? Ainda que existe um racional, eventualmente, para outros antifibróticos, por exemplo, a fenidona, que existem estudos que começaram, mas até por causa do Covid, por uma questão mercadológica, acabaram não tendo prosseguimento, mas que tem um sinal de que tem uma progressão, mas realmente, assim, o que existe de evidência hoje é o Nintedanib, né? Então, para um paciente com a progressão, talvez o Nintedanib seja uma boa medicação de escolha, deve ter um efeito algo anti-inflamatório ali no meio, né? Mas realmente seria isso aí. O problema do Nintedanib são os efeitos colaterais, acessibilidade, tudo. Então, não entrando em questão de acessibilidade, questão de efeitos colaterais, 30% dos pacientes clássicos nos estudos pivotais param de tomar o remédio por efeitos colaterais. Então, imagina o grau de morbidade. E sem contar que, assim, os principais efeitos são náusea, diarreia e vômito, né? E lembrando que a diarreia não é de você volar 1 ou 2 vezes, é de 8, 10 vezes, você reinar no trono, né, literalmente. Então, é uma coisa que você precisa tentar controlar. É claro que hoje em dia, na prática, a gente começa eventualmente com uma dose um pouquinho mais baixa, ainda que seja algo off-label, entra já com medicações para controlar sintomas. Então, na prática, a gente consegue ali baixar essa taxa de não aceitar, não tolerar a medicação em torno de uns 10 a 15%, tá? Então, mas realmente tratar a doença inflamatória, doença de base, e depois, eventualmente, lançar mão de medicações antifibróticas para esse paciente. E não esquecendo também, que é uma coisa muito importante, que eu sempre enfatizo muito na consulta, são exercício físico. Então, não adianta nada, você está enchendo o paciente de remédio, o paciente fica lá novamente sentado o dia inteiro, e alimentação, né? Então, principalmente pensando em proteínas, para não evitar perder massa muscular, porque você vai perder funcionalidade desses pacientes também. Excelente. E uma dúvida que eu tenho na prática é, eu vou guiar meu tratamento baseado necessariamente no tipo de DPI? É uma PIL, por exemplo, ou é uma PIN? Eu vou guiar necessariamente com base nisso ou não? Dentro dessas drogas que eu comentei, dessas opções terapêuticas que eu comentei, eu acho que basicamente o que diferencia realmente, se tiver um padrão inflamatório, você pode usar mais imunossupressão do que você usaria só para controlar a doença articular. Então, você pode, por exemplo, usar doses maiores de corticoide no primeiro momento, porque em AR a gente usa classicamente doses mais baixas. Eventualmente o paciente está controlado a doença articular, mas não está controlado a doença pulmonar. Então, você tem que Exato, daí subir, a gente tem né? que correr atrás. Então, por exemplo, a gente não usa mofetil para tratar artrite reumatoide, não tem uma boa ação articular. A gente pode tentar associar uma droga, por exemplo, uma abatacept, um mofetil, um rituximab, um mofetil, por exemplo, uma droga que cubra a parte articular e uma que cubra mais a parte pulmonar. Nesse aspecto, a gente tem que considerar as doenças pulmonares, a padrão fibrótico e não fibrótico, como 2 entidades diferentes. É importante. E nesse ponto é super importante a gente estar em conversa, em diálogo com pneumologia, porque a gente às vezes não tem ferramenta para diferenciar. Esses padrões intersticiais são super complexos. Tem escala de classificação que eu acho que até para alguns pneumos que não trabalham com interstício é complexo. Então, é super importante você ter esse diálogo para fazer as escolhas. Mas, sim, a gente pode optar por opções diferentes de acordo com a classe de doença pulmonar intersticial e também extensão. Daí, extensão, eu vou fazer o gancho para uma doença rapidamente progressiva, inflamatória, com uma extensão grande. A gente vai ter que ir lá para o alto na imunossupressão. A gente vai ter que talvez lançar mão de ciclofosfamida e depois uma manutenção com rituximab, por exemplo. Tem terapia dupla também, hoje já tem falado Exatamente. bastante, né? Terapia dupla também, fazer assim. essa associação e muitas vezes lançar mão de corticoide em dose alta também, até pulso de corticoide. É exceção, esse perfil é exceção. Quando a gente fala também na doença pulmonar padrão fibrótico, a gente sabe que a gente não tem uma boa resposta. O paciente está inflamado, doença fibrótica estável, a gente pode focar mais na articulação nesse aspecto. Talvez fazer um step down de imunossupressão, até porque a gente sabe que esses pacientes vão infectar mais. Eles têm uma doença pulmonar estrutural e eles vão estar imunossuprimidos. Tem outros fatores de risco, idade, comorbidades, que muitas vezes vêm junto, né? Olhando para esse lado do pulmão, né? Então, respondendo um pouco pelo lado do pulmão, primeiro, voltando para aqueles padrões, primeiro é que você define se é um padrão mais fibrótico ou mais inflamatório. O padrão mais fibrótico, ele vai aumentar, vai predizer se o paciente vai progredir ou não
de uma maneira mais veemente. Então, o padrão fibrótico ele vai progredir mais, tá? Então, esse daí você vai ficar muito mais de olho. Não quer dizer que o inflamatório também não possa progredir, tá? Então, a definição de progressão é a progressão da fibrose, não depende tanto do padrão tomográfico previamente, entendeu? Óbvio que o padrão WIP, um padrão PIL, né? Ele vai progredir mais, praticamente 100% deles vão progredir, então realmente você vai ficar muito de olho e ficar observando. Eventualmente, com muito acometimento, você já vai já começar precocemente o tratamento com antifibrótico. Você não vai esperar 2 anos para vamos esperar 2 anos, vamos ver o que acontece. Não, você vai mais precocemente. Mas, novamente, a progressão, ele pode depender do padrão inflamatório, padrão tomográfico, porém, o padrão fibrótico, você vai progredir quase 100% das vezes. O padrão inflamatório, se você controla, que nem a Karine está falando, talvez você consiga segurar esse paciente de alguma maneira bem interessante por alguns anos, até eventualmente ele vir a ser mais fibrótico mesmo. Exemplo, isso acontece. O paciente chega às vezes com a pio extensa e quadro articular bobo. O que eu tenho que fazer nesse caso? Né? Eu tenho que realmente ser mais uma pio super extensa, eu tenho que ser realmente mais agressivo, porque tudo bem, uma pio é um padrão mais fibrótico, só que se a gente parar de pensar no ponto de fisiopatologia da doença, é uma artrite reumatoide, que não deve ter algum componente inflamatório. Eu vou ser permissivo, porque é um quadro fibrótico. Vou dar, por exemplo, vou evitar talvez o MTX, que a gente vai entrar daqui a pouco nesse cenário, né? Só para evitar que o paciente, Deus o livre do paciente ter uma pneumonia de metrexato, apesar de ser super raro. Mas vou acabar indo, por exemplo, às vezes por Rituxi, talvez. Mas eu acho que vale a pena a gente chegar nesse ponto, porque um conceito que eu tinha, que eu não tenho mais hoje, mas há uns 3, 4 anos atrás, é que tá bom, é um padrão fibrótico, não adianta imunossuprimir. Quando vai tudo bem, talvez tenha algum benefício, porque a gente pensa no ponto de vista da fisiopatologia da doença, né? Por isso que eu perguntei da PIN e da PIL, né? Tanto que, por exemplo, se a gente for olhar as recomendações que saíram da CR do ano passado, puxando também da esclerose sistêmica também, o que a gente vê hoje nos guidelines eles nem colocam, PIL ou PIN, eles colocam, é uma doença pulmonar intersticial relacionada à artrite reumatoide, o tratamento é esse. Isso, exatamente. Né? Então, a doença pulmonar intersticial, esclerose sistêmica, o tratamento é esse. Tudo bem, se for um padrão mais fibrótico, a gente já vai querer começar um antifibrótico mais precoce. Mas eu acho que não deixar de tratar a doença, né? Como vocês falaram, e talvez não deixar de... Não ser agressivo, não deixar de tratar a doença, mas também não deixar de fazer, às vezes, um tratamento mais avançado. Exato. Não deixar de fazer isso, né? Você basicamente, a gente tem que entender que são 2 entidades distintas, né? E basicamente, eu acho, às vezes a gente tem a sobreposição das 2 coisas também. Isso eu ia comentar. Então, basicamente, a gente vai se guiar. Eu acho que também deixar sem imunossupressão nenhuma, eu concordo com você, né? Mas daí, se a gente tem um quadro totalmente frustro articular, a gente pode pensar em usar, por exemplo, um mofetil, que a gente não vai ter tanta atuação articular, mas a gente vai ter alguma modulação. Porque tem alguns trabalhos, lembrando, né? Sempre com esse desenho que não é o ideal para avaliar desfecho observacional, retrospectivo. Mas tem alguns trabalhos que mostraram uma estabilização, pelo menos algum nível de estabilização. Então, a gente faz o que a gente tem ao nosso alcance. Agora, o que a gente não pode é sair querendo fazer ciclofosfamida, por exemplo, num paciente com um quadro puramente fibrótico. Corticoide, fazer pulso de corticoide também, né? Isso que é importante, porque daí a gente pode estar acelerando até o processo de complicação, né? A gente pode estar sendo iatrogênico. Assim como do outro lado, você não pode focar só em antifibrótico e esquecer do resto. Exatamente. Porque você tem, novamente, a medicação não melhora, não estabiliza. Se você não tratou a causa, o paciente vai continuar progredindo. Talvez esse paciente perfil que você comentou, primeira coisa, olhar qual que é a idade do paciente. Pode ter as 2 coisas? Pode ter um pouco de artrite reumatoide articular e uma fibrose pulmonar idiopática? Pode, entendeu? Paciente idoso, telômero curto, cabelo branco muito precoce, uma canescência precoce. Então, assim, familiares, eventualmente outros familiares. Então, fala muito a favor de uma fibrose pulmonar familiar, um lado meio fibrose pulmonar idiopática, que pode ter ali, pensando que é 1% da população, né? Mais ou menos, né? Então, assim, pode ter eventualmente as 2 coisas. Então, você não vai largar a mão das 2 coisas, mas também não vai só, vamos focar, então esquece inflamação, fica só no antifibrótico. Depende de cada caso. A gente precisa calibrar a nossa mão na imunossupressão, e por isso que é importante a gente fazer um trabalho conjunto com o pneu, mas às vezes é difícil. Eventualmente, claro que a gente tem dúvida. Né? O que eu acho que talvez, então, conversando assim, né? Que é mudar realmente o corticoide. Né? Doses altas talvez não seja efetivo. Não tem necessidade de fazer corticoide em altas doses. A ciclofosfamida também, eu acho que acaba ficando de cenários fora também, não inflamatórios, né? Não vai ter benefício. Na PIL, né? Pensando em PIL, talvez realmente na PIL a gente vai focar mais no Ritux, no Abata, com né? certeza, uma modulação de linfócito B, que é o que a gente busca nesse cenário, né? De manifestação extraarticular. Né?
E aproveitando, né, eu acho que agora vale a pena a gente falar de um remédio que o reumatologista é apaixonado, né, o reumato adora. Uma exceção antigamente que a gente tinha um receio dele era com a doença pulmonar intersticial, mas como que tá, em que ponto hoje em dia está o uso do metrexato nesses pacientes com artrite reumatoide e algum grau de doença pulmonar intersticial e naqueles pacientes com doença pulmonar intersticial avançada? Como que a gente considera o uso do metrexato nesses pacientes? E também pensando naqueles pacientes que já fazem uso e vem estável, e aquele paciente que não iniciou ainda o metrexato. Eu acho que são vários cenários para a gente pontuar como que fica o metrexato. Nesse cenário, perfeito. A gente tem uma publicação recente que a gente participou com a nossa casuística, uma publicação multicêntrica também, que teve uma publicação há mais ou menos uns 3 anos atrás, e justamente com um N grande de pacientes mostrou que, na verdade, o metrexato tem um efeito protetor para o desenvolvimento de doença intersticial, provavelmente de outras manifestações extraarticulares, porque ele tem um contorno na doença que previne justamente essa hiperatividade que pode estar associada com essas manifestações. Então, ao contrário do que a gente pensava, o metrexato pode ser protetor para a doença pulmonar. Então, no paciente que não tem doença pulmonar, evidentemente que ele vai ser a nossa primeira opção ainda. Ou doença pulmonar incipiente. Qual que é o problema do metrexato? Quando o paciente tem baixa reserva, uma doença extensa, e você tem medo que ele faça uma pneumopatia relacionada à droga, uma toxicidade da droga, que é outro cenário, né? Que daí o Fábio vai descrever melhor. Agudo, que é um quadro que bastante... não parece uma fibrose, não parece uma doença intersticial, né? O Fábio vai falar melhor, mas é um quadro agudo que lembra até uma pneumocistose, em alguns casos, ou um quadro infeccioso. É uma pneumonite. Então, esse o nosso único medo é esse. Paciente com doença extensa pode não ser uma boa opção iniciar metotrexate, mas assim, de novo, qualquer progressão clínica de uma doença intersticial, você não culpe o metrexato. A gente já sabe que ele não tem esse potencial de dar fibrose, ele tem potencial de dar uma toxicidade, que daí eu quero que o Fábio fale um pouquinho da experiência dele. Lembrando que isso aqui, a gente tinha essa ideia, né, que você via, o paciente está usando metrexato, ele evolui com uma doença intersticial. Não é que evolui, muitas vezes você não diagnostica previamente, ou na verdade ele evolui de qualquer jeito, né, então você tem um viés de que muita gente usa metrexato, então você tem essa piora. Então, realmente, tudo leva a crer que ele tem um efeito protetor, algo protetor. Mas, novamente, um paciente com muita fibrose talvez não seja o paciente ideal para você começar a droga pelo risco dessa toxicidade. A toxicidade é uma questão de dias, semanas, né? Então, não é uma coisa que vai acontecer e daqui a 10 anos realmente fez a toxicidade. Não, o paciente progrediu porque ele progrediu. E com um padrão mais agudo, de vidro fosco, tudo isso, eventualmente você vai ter que tirar rápido o metrexato, começar a corticoide de doses altas, dar um suporte para esse paciente, e ele tende a limpar também essa toxicidade também. Então, realmente é um quadro totalmente diferente do que se imaginava anteriormente, entendeu? É claro que a gente não vai querer, né? O paciente com baixa reserva, ele tem um risco de fazer um quadro muito grave. Mas a prevalência não é tão alta, né? Não, é bem baixa. Na prática, a gente vê muito pouco, na verdade. Vocês já viram alguma vez? Na prática de vocês? Já, mas assim... vi uma vez. Mas é super raro. São casos quase que anedóticos. Então é só pra gente realmente ficar mais tranquilo com o metrexato, ele continua sendo nosso melhor amigo. Continua, perfeito. Teria mais alguma coisa que eu não devo fazer com esses pacientes? A gente já comentou do anti-TNF. Uhum. Né? O anti-TNF a gente sabe ainda é um pouco controverso, mas a princípio a gente tem evitado. Acho que sulfa também, né? Sulfa. Leflunomida, existe esse questionamento, assim... se você for avaliar na literatura, a incidência de pneumonite relacionada à leflunomida é muito mais baixa, assim, de relatos, mas também é uma droga que é menos usada. Então, percentualmente, existem relatos, né, do mesmo quadro mesmo quadro do metrexato, um componente de hipersensibilidade, não uma piora da fibrose, tá? Então, talvez exista uma preocupação com leflunomida também nesse cenário, mas eu acho que, a princípio, só. E assim, evitar fumar, evitar, né, coisas isso, que podem... hábitos de vida, né? Hábitos de vida. Uma coisa que a gente sempre precisa enfatizar, né? Hábitos de vida, né? A gente tem que se reacessar, né? E exposições, porque é uma outra coisa que a gente pneumo vê bastante, né? Então, às vezes o paciente... O trigger de uma doença... Existe até uma teoria de que doenças hematológicas podem ser trigadas por exposições, que o paciente expõe o pulmão. Então... Não é incomum o paciente ter uma doença hematológica e muitas vezes você pode ter uma doença associada ao pulmão que pode estar relacionada a um travesseiro de pena, a um pássaro, a um mofo que está causando aquilo e eventualmente está um somado ao outro piorando. Então, outra coisa que é importante ressaltar é a exposição. Então, tentar sempre perguntar, tem travesseiro de pena? Tem pássaros, que é o segundo animal mais prevalente no Brasil, mais comum no Brasil, né?
E mofo, que também o Brasil é um país que tem muito mofo. Então você pode ter essas 3 coisas aí que podem estar relacionadas também. Então, exposições é sempre importante. Então, evitar exposições, evitar tabagismo, coisas para não fazer, né? Uma coisa para fazer que eu acho que às vezes o reumato, às vezes acaba deixando um pouco de lado, é a parte tratamento não farmacológico, que eu acho que o Fábio ele já comentou um pouquinho, já fez uma passão, mas eu acho que vale a pena ele orientar um pouquinho melhor a gente, como a gente faz no consultório, que às vezes tem paciente que acompanha de perto com a gente na reumato, mas ele passa no pneumo esporadicamente, ou às vezes o colega da pneumo não está muito habituado com essas condições, então eu acho que vale a pena uma receitinha de bolo assim do não farmacológico. O não farmacológico, primeira coisa é a exposição. Então, ficar em microaspiração, um paciente com um refluxo muito grande, ainda que o refluxo é questionável, você vai levar a fibrose, pode piorar a fibrose, se ele for muito importante, o paciente já tem predisposição. Então, acessar broncoaspiração e refluxo, tabagismo, então isso é super importante, familiares, tabagismo, cigarro eletrônico hoje em dia está ficando na moda, né? Talvez não na geração mais antiga, mas os jovens principalmente, tá? Exposição, então às vezes tem lá, ganhou um gão passa para fazer companhia, macalopsita, então isso pode ser muito ruim para esse paciente. Cachorro pode? Não, felizmente cachorro pode, já comentar, cachorro, gato não tem problema, tá? Até o momento. E ver a questão também de condicionamento físico, então não é incomum, principalmente no paciente com problema pulmonar, você tá cansa para fazer as coisas de casa, então não faz, fica sentada descansando. Pior coisa que você faz pro paciente é mandar o paciente descansar. Fala que não pode ter dó do paciente, porque senão você vai piorar o condicionamento físico, piorar a força muscular, vai piorar, então cada vez vai ser pior para esse paciente. Então, realmente evitar que o paciente fique parado, então tem que estimular o paciente a fazer atividade física. E muitas vezes o paciente com a própria caquexia pulmonar, a própria doença reumatológica, também precisa melhorar a nutrição desse paciente. Não é incomum em pacientes em classes sociais mais baixas, ele não faz a mínima ideia do que é uma proteína, que é um carboidrato. Então você precisa explicar um pouco o que precisa comer proteína, precisa comer... Então, e até eventualmente quantificar. Às vezes eu dou até quase que falando em receita, né? Orientação de alimentação. Você vai comer tanto de proteína por dia para pelo menos manter estímulo disso aí. E, óbvio, fisioterapia, que acaba sendo exercício. E lembrando que fisioterapia pro pulmão não é ficar soprando bolinha. Isso é uma coisa que a gente está numa briga ferrenha. Tá? Fisioterapia pro pulmão é condicionamento físico. Fazer exercício, fazer musculação, andar, fazer atividade física. Então, não necessariamente eu preciso encaminhar esse paciente para fazer uma fisioterapia. Eu posso só orientar que ele faça, se ele tiver acesso, né, a um treino com um profissional capacitado, educador físico. Não necessariamente. Então, se já é um bom fisioterapeuta, ele vai enfatizar em fazer exercício físico. Um bom educador físico também vai ajudar nessa questão. Não, porque eu fico pensando igual na reumato, né? Na reumato, a gente caminha para reabilitação ortopédica, né? Musculoesquelética, reabilitação musculoesquelética. Muitas vezes só acabam fazendo ultrassonografia, fazendo TNS, né? Infravermelho, não acaba fazendo a parte de fortalecimento que realmente é o que vai fazer a diferença para os nossos pacientes. Então, acho que o paralelo para pneumo é só para bolinha, né? Entendi. É só para bolinha. Tá ótimo. Teria mais uma coisa para a gente pontuar? Acho que a gente já passou por tudo. Acho que a gente cobriu tudo, né? Prevalência, screening, segmento, tratamento, o que fazer, o que não fazer. Acho que perspectivas futuras, isso aí tem, né? Pensando nas doenças fibróticas do pulmão, a gente tem, felizmente, né? Falei, antigamente tudo era mato, não tinha remédio, não tinha pessoa especialidade, né? Então era bem complicado. Hoje em dia, felizmente, com as novas medicações, ganhou-se muita importância, né? As doenças fibróticas. E isso fez também com que mais medicações entrassem no pipeline de estudos. Então, teve alguns estudos que foram recentemente negativos, tá? De medicações antifibróticas, isso é um grande problema. Eventualmente com alguns viés metodológicos, então até alguns estão sendo revisitados, estão sendo considerados revisitados. Mas tem outras medicações que são promissoras, que até eventualmente para a doença, para a fibrose pulmonar progressiva. Então, talvez daqui a um ano e meio, a gente consiga ter alguma outra medicação que eventualmente melhore um pouco mais, até eventualmente estabilize esse pulmão do paciente, tá? Então, se a gente conseguir estabilizar essa fibrose pulmonar, vai ser excepcional, né? Então, existe perspectiva, então, talvez para um futuro não muito distante, a gente conseguir ter outras opções de tratamento, né? Pensando nessa fibrótica pulmonar, mas é uma coisa que até estamos em estudo, o Brasil está participando dos estudos, isso é muito importante também. Excelente. Então, assim, se fosse para resumir, então, o tratamento, né?
paciente com uma doença pulmonar intersticial incipiente, vou focar no tratamento da articulação, posso usar metrexato, fico tranquilo. E acompanha esse paciente. E acompanha o paciente, acompanha. Perfeito. Se o paciente tem uma doença pulmonar intersticial mais extensa, vou acabar priorizando muitas vezes o rituximab ou a abatacept, que a gente sabe que está difícil hoje em dia, né? Tocilizumab seria uma outra opção. Inibidor de JAK também, né? Eu acho que é o que está vindo... A princípio tem um perfil de segurança favorável. E se for um padrão mais fibrótico e o paciente continuar progredindo com o tratamento da doença de base, considerar o antifibrótico. Se a gente tivesse mais acesso, talvez a gente começasse desde o começo, né? Mas lembrar do perfil de tolerância também, né? Que é difícil. E naqueles pacientes que têm uma doença pulmonar predominante, vamos assim dizer, e não tem um quadro articular tão importante, talvez o micofenolato seja uma opção. Perfeito. Exatamente. Então é isso. Karina, algum recado que você queira dar? Acho que é isso. Vamos cair de Pessoal de US, quer mandar um recado para qualquer pessoa, viu? Quer mandar um recado lá pro pessoal do HC, pro time, da comissão. Fica à vontade. Não, só assim, fechando, Vou né, o que a gente dar um beijo pro discutiu. filhote. Acho que só recado para os residentes, para os novos reumatologistas, para a gente ter esse olhar para o pulmão, né? Para a gente não deixar isso passar. A maioria dos pacientes com artrite reumatoide vão chegar para a gente, né? Vai chegar para a gente tem que ter esse olhar para os fatores de risco, não só da doença pulmonar, mas também de outras manifestações extraarticulares que, segundo um dado publicado recentemente numa coorte, né, que a gente publicou, de mais de 1.000 pacientes brasileiros, a gente tem uma prevalência ainda de 23% de manifestações extraarticulares, né? E de doença pulmonar, a gente tem muito, talvez até o nosso dado deu um pouquinho abaixo da literatura, deu 6% de doença pulmonar intersticial, mas isso pode ser que seja subdiagnóstico. Então, acho que a gente tem que só lembrar, né, que essa prevalência mundial não mudou. Então, aqui provavelmente também não mudou. Auscultem os pulmões. Auscultem. Fábio? Não, mas é realmente isso. Pensando no reumatologista, né, lembrada no pulmão, tá? Claro, um reumato, é algo mental, né? Um paciente com esclerose, você vai fazer ecocardiograma, você vai ver o pulmão, você vai ver as coisas. Para artrite reumatoide é a mesma coisa. Você precisa ver um pulmão de vez em quando, você precisa ver, eventualmente, um eco também. Não quer dizer que não possa ter uma hipertensão pulmonar. Então, realmente, você tem que avaliar isso, principalmente se o paciente tiver sintomas, tá? Mas mesmo assim, um screening, pelo menos um inicial e depois um eventual sintomas, é extremamente importante nesse paciente, tá? E lembrando também que, até naquilo que eu comentei, pensando o reumatologista ou o clínico geral que está acompanhando também, né? Tem essa questão, vocês acabam sendo o médico do paciente, então vocês vão ter esse segmento e vão ter isso daí. Então pensar também até em screening de câncer de pulmão, pensar em outras coisas também. Então talvez o paciente tenha indicação até de fazer tomografia tórax anual por outros motivos, e aí sim acaba entrando nessa seara também. Não, excelente, pessoal. Acho que foi um episódio que agregou muito, né? A gente tem que ficar cada vez mais próximo, né? São especialidades que eu queria ter um pneumologista para chamar de do meu lado do meu consultório, ainda não consegui. Estou em busca, viu? Quem quiser... A gente tem um consultório lá em Praia Grande, pessoal. Quem quiser descer para a Baixada Santista, um pneumologista que gosta de intestino, eu estou ansioso, tá bom? Para ter um pneumologista para chamar de meu. Não deixe de curtir a gente nas redes sociais, tá, pessoal? A news, quem tiver no Spotify, clica na estrelinha, dê 5 estrelas para a gente continuar fazendo nosso trabalho e ajuda bastante a gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.